É a voz que eu dirijo a minha prece, de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, neste sábado, sábado, já estou adiantando o dia, nesta sexta-feira da 24ª semana do tempo comum. Hoje nós começamos a leitura de um novo capítulo, o capítulo 8º do Evangelho de Lucas. É um capítulo muito interessante, porque aqui a gente está dentro de uma peculiaridade dentro do Evangelho de Lucas, que é essa atenção que ele tem à presença das mulheres. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de dizer. Ontem nós não lemos o capítulo previsto para a quinta-feira do tempo comum, você se lembra, né? Ontem a gente celebrou a memória de Nossa Senhora das Dores. Aliás, por conta dessa história de Nossa Senhora das Dores, eu preparei hoje um Reels muito curtinho, falando porque Nossa Senhora das Dores é muito celebrada na Bahia, lá em Bom Jesus da Lapa, Nossa Senhora da Soledade. E aí eu fiz um pequeno Reels falando sobre voto e devoto. Mas você vai lá, é uma coisa muito simples, como também fiz um outro Reels muito pequenininho sobre o voto das mulheres. O voto feminino tá muito disputado aí, né? Então eu fiz uma partindo da leitura de hoje, uma coisa sobre voto feminino, voto devoto, uma coisa interessante, que também outro voto que está sendo muito buscado é voto de gente religiosa, né? O voto de devotos. É bom, mas isso é uma outra coisa, você vai lá depois e olha e encaminha também para outras pessoas. Mas olha, nós não lemos ontem o capítulo 7º como ele estava previsto. Estamos no mês da Bíblia e é interessante poder dizer uma coisa. Hoje em dia a gente tem essa forma, né, dos livros, que é uma folha que pode ser usada em 4 lados. Se você pega uma folha A4 e dobra, você tem 4 páginas, né? Então você pode usar de várias formas. Antigamente, os livros eles eram escritos em um rolo, então podia ser usado um lado só. Você escrevia de um lado e depois ia enrolando. E às vezes eram metros de comprimento em um livro. Então, o espaço tinha que ser bem usado, bem contado. Eles faziam as linhas dividindo assim como se fossem as páginas. Aquilo tudo emendado. E não tinha ponto, não tinha separação entre as palavras. As palavras eram escritas grudadas uma na outra, por questão de economia. Então a arte de ler era também a arte de separar as palavras. É interessante que a gente vê as letras, a gente tem que juntar as letras para formar uma sílaba, não é? E entender uma palavra, mas ao mesmo tempo, que quando eu estou falando aqui, está indo uma palavra atrás da outra, né? O ouvido vai fazendo a separação. Se um estrangeiro começa a me ouvir, ele não sabe onde começa uma palavra e termina outra, se ele não conhecer a nossa língua. Então, na arte da escrita também era a mesma coisa. Então, o Evangelho de Lucas, os livros, qualquer evangelho, qualquer livro da Bíblia, eles não estavam separados em capítulo e versículo. Então, era uma história toda, eu ia lendo aquilo como uma sequência, e depois também o livro não era feito para ser lido assim, capítulo tal, versículo tal, digamos, era uma obra para ser lida por inteiro. Ontem, a cena de ontem era na casa de um fariseu chamado Simão, que entrou na casa dele uma prostituta, uma pecadora pública. E Jesus estava lá sentado, ela chega por trás com os cabelos soltos, começa a chorar nos pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, passar perfume, enxugar com os cabelos. E o pessoal começou a olhar para aquilo e censurar. E o próprio dono da casa disse, mas se esse daí é um profeta, eu não ia deixar uma mulher desse tipo, está tocando nele. E aí Jesus percebeu o que eles estavam dizendo, e Jesus vai dizer que ela estava dando uma prova muito grande de amor, porque ela tinha sido perdoada muito. E pergunta para ele, se uma pessoa deve uma pequena soma a alguém e recebe o perdão, ela vai valorizar muito isso? Se uma pessoa que tiver uma grande soma for perdoado, quem dos dois vai valorizar mais? Todo mundo diz, aquele quem foi perdoado mais. Ele disse, pois bem, essa mulher, a ela foram perdoados muitos pecados, e é por isso que ela dá tanta prova de amor. E aí fala, eu cheguei aqui na sua casa, Simão, você não me deu o beijo da paz, essa mulher está aqui beijando os meus pés, você não me deu o perfume, ela está aqui jogando perfume em mim, etc. E continua o texto do Evangelho de hoje, pensemos bem que é uma história que continua. Aqui está um fenômeno que muitas vezes que a gente aprendeu, né? Que a gente colou, por exemplo, em Maria Madalena, a ideia de dizer que Maria Madalena foi prostituta.
O que não aparece claramente nos textos sagrados. E o fato é esse, porque essa história que a gente vai ouvir hoje continua aquela de ontem. E aquela mulher que foi muito perdoada, aí alguns hipotetizam, terá sido ela, Maria Madalena. Não está claro, de todas as formas, se juntou. Mas um negócio que é interessante é que Maria Madalena, para nós, o preponderante não vai ser aquilo que aconteceu no seu passado, quem ela era no passado. O importante é quem ela é no futuro da igreja. E quem é Maria Madalena? Uma coisa que a gente não tem dúvida. Ela foi prostituta? Não foi? Isso a gente não sabe. Teria sido ela aquela mulher que chorou nos pés de Jesus ali? A gente não pode garantir com tanta certeza. Mas tem uma coisa que você sabe que eu também sei e que é fundamental. Ela anunciou aos discípulos que Jesus ressuscitou. Ela foi a primeira a se encontrar com Jesus ressuscitado. Ela não é dependente de uma coisa do seu passado, mas a gente sabe que o futuro da igreja foi colocado nas mãos de Maria Madalena. O futuro da igreja. Veja aí, todo mundo está indo atrás do futuro das próximas eleições, né? Querendo o voto das mulheres, o voto feminino. A igreja e o seu futuro dependeu da mulher, como até hoje também depende a educação dos filhos, a educação dentro da sociedade, a própria vida na igreja. É interessante notar que como Jesus não é só aquele que vai atrás de um certo utilitarismo da mulher, ele dá protagonismo à mulher. Ele permite que as mulheres sejam protagonistas. Havia uma prática no mundo antigo que é chamada de herbergetismo, palavra difícil, né? Nada além do que a palavra benfeitoria. Evergetes significa o benfeitor. Havia homens benfeitores. E o que era que esses homens benfeitores faziam? Eles construíam estradas, uma coisa muito importante, né, para as comunicações, etc. Mas ali também era pelo comércio, porque na medida que construía as estradas, os produtos podiam subir de um lado para o outro, etc. Eles construíam circos, ou seja, grandes estádios dentro da cidade para ter jogos, festas, disputas. E aí a regra do Império Romano era pão e circo, então dava diversão e circo ao povo, enquanto se fazia isso se distraía de outras questões. E Jesus permite um protagonismo das mulheres, que elas sejam benfeitoras, que elas se coloquem também a serviço, que elas possam fazer o bem. E o Evangelho conserva essa ideia do bem que as mulheres fizeram. Lucas, que é de cultura grega, ele está atento a esse pormenor muito interessante da comunicação, do estilo e do jeito de ser de Jesus. Ele está apresentando para quem quer se tornar o amigo, a amiga de Deus. Olha o estilo de Jesus. Dentro da nossa cultura a gente não conhece coisa semelhante, que as mulheres possam patrocinar grandes obras. Aqui a gente está vendo que essas mulheres são possibilitadoras deste bem, dessa verdade do Evangelho que se espalha com os bens que elas têm. Mas não só isso, elas fazem isso também como Maria Madalena fez, com a sua própria palavra, com a sua voz, com o seu testemunho. Essa é uma coisa muito bonita. E tem outros detalhes que a gente vai mostrar também aqui na vida dessas mulheres. Então, hoje eu acho que é muito interessante a gente pensar nesse protagonismo feminino. Atenção, mulherada! Olha aí, o Evangelho colocado nas mãos de vocês. Vocês vão ser importantes não somente para decidir o voto no próximo dia 2, apertando o número que a sua consciência disser que você tem que votar. Desde sempre, Jesus olha para você, vendo que você tem possibilidades. E mesmo que você possa estar vindo de uma vida muito carregada, de uma vida muito oprimida, porque Jesus entra na vida das mulheres para libertá-las do pecado. A liberdade a gente vai ver, Jesus curou essas mulheres de doenças, etc, etc. Mas depois tem a liberdade que ele promove as mulheres, faz com que as mulheres também se coloquem dentro da sociedade, dentro do mundo, como gente que conhece, que tem capacidade, que tem dons e que tem dotes para ser colocado. Interessante, eu sou sacerdote, um dom sagrado. Então as mulheres também têm dotes sagrados da sua própria vida, a sua própria existência, a sua peculiaridade, que é colocado numa diaconia, num serviço à comunidade cristã, a todas as pessoas. Hoje também eu acho que é um dia da gente pensar, por exemplo, a partir desse evangelho, voluntariado. Como é bonito notar no mundo que está crescendo o voluntariado. O que é o voluntariado? É você que trabalha, que se coloca a serviço dos outros, não por causa de dinheiro que você vai ganhar, mas por uma experiência que você vai fazer. E uma experiência que te cura.
Você tem que se colocar a serviço dos outros, não é só porque vai ter dinheiro no bolso. Então tem muito jovem, por exemplo, que se doa. Essa semana eu estava conversando com uma amiga minha, ela dizia que ela está com um grande sonho, um grande projeto no coração dela. Ela está um pouco assim, com dificuldades ainda na família, porque tem que acompanhar o pai, ficou viúvo. Não há muito tempo, depois entrou aí uma doença que eles estão tentando aí ver como fazer, mas ela disse, eu tenho um sonho, eu quero ir para a Amazônia, trabalhar como missionária, quero fazer experiência missionária na Amazônia. Eu disse, vai continuando os teus estudos e se preparando, mas você não precisa ir à Amazônia para se tornar missionário e missionária, encontrar uma causa. Pode ser que aí no bairro onde você mora tenha uma possibilidade de você ser útil a uma causa social, em uma ONG, numa pastoral da igreja, numa ação social no seu bairro, ou num projeto que você mesmo possa desenvolver. Você vê um problema, você sonha uma solução e começa a colocar a solução em prática com uma outra pessoa, não é seguindo um projeto. Talvez você também seja uma pessoa que seja possuidora de bens. Não é porque você não pegar os seus bens e não favorecer alguma obra, alguma coisa boa. Essa semana eu estava falando com o padre Nilvandro, ele é da paróquia de Santo Antônio, Mutuípe. Ele estava me falando da revitalização da pastoral do dízimo nas paróquias onde ele está assistindo, a paróquia de Senhor do Bonfim, Jiquiriçá, a paróquia de Santo Antônio. Padre Nilvandro, um abraço grande para você, parabéns. Mas vocês sabem que a pastoral do dízimo ela tem uma dimensão religiosa, ela tem uma dimensão missionária e ela tem uma dimensão social. O dízimo não é só para pensar no dentro da igreja, o dízimo também é pensado para fora da igreja. Veja que quando Judas foi trair Jesus, ele era responsável pela bolsa. E Jesus diz, vai, faz o que tu tens que fazer. Os discípulos chegaram a pensar que Jesus estava dizendo para ele dar esmola para os pobres, porque da bolsa que Jesus tinha, a bolsa não era usada somente para eles comprarem as comidas deles, etc. Eles usavam os bens que eles tinham também para fazer o bem a outras pessoas. Então, a pastoral do dízimo, ela tem sentido na comunidade também quando ela se abre para uma dimensão social. Mas se o dízimo da comunidade é um dízimo que não dá nem para pagar as contas de água e de luz, botar as flores na igreja, comprar os folhetos, etc., como é que a gente vai estender a ação social da comunidade? Então, o dízimo precisa ser um dízimo que seja robusto para que possa cobrir a dimensão religiosa, a dimensão missionária, catequética, evangelizadora e também a dimensão social. E aí tem muitos sonhos, muitas ações sociais que podem ser feitas a partir de dentro da comunidade. Esse grupinho de mulheres hoje em volta de Jesus está me inspirando a dizer todas essas coisas a vocês. Olha aí, o bem feito, os benfeitores do passado e os benfeitores de hoje. Hoje eu também já rezei pelas minhas benfeitoras, pelos meus benfeitores, gente que me ajuda, me sustenta, possibilita a minha ação missionária economicamente, mas também espiritualmente. Você reza por mim, então você é um benfeitor meu, você é uma benfeitora minha. Eu já ofereci a missa, já pensei em você no dia de hoje. Muito obrigado por todas as formas de ajuda que vou recebendo ao longo da vida, já recebi ao longo da vida, né? Como padre, venho de uma família pobre, como é que eu poderia ter estudado e ter dado conta das coisas se não fosse a ajuda de tanta gente? É interessante, não é? Uma obra muito grande da Alemanha favoreceu todos os meus estudos, iniciais e depois também os estudos de mestrado, etc. Porque pessoas fazem doações para a igreja. E aquelas doações se convertem em bolsas de estudo, em carros para padres no Brasil afora, em igrejas que são feitas. O pouquinho de cada um colocado em comum faz a gente fazer coisas estupendas, maravilhosas. Você é dizimista aí na sua comunidade, você ajuda socialmente alguma obra, alguma instituição? Pensa nisso. Os bens da gente devem servir também ao Evangelho, devem servir para a evangelização. Gente, olha o Evangelho de hoje, Lucas 8, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidade e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino. O reino é uma boa notícia. E uma boa notícia do reino hoje, por exemplo, é essa. Os nossos bens, os nossos recursos econômicos devem encontrar finalidades
maiores do que simplesmente servir para comprar roupa da gente, comprar os bens materiais, encher o nosso estômago, tudo isso lícito, justo e correto, mas devemos dar também finalidades que ultrapassem esses limites que são os nossos, criando uma difusão de bondade em torno da gente. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e de doenças. Aqui é interessante, a palavra grega exanterapeumenai, terapia, a gente conhece essa palavra, não é? Então aqui, essas mulheres são mulheres que foram curadas. E depois de serem curadas, elas passam a seguir e a servir Jesus. Ou seja, a nossa saúde, a nossa recuperação deve se tornar em seguimento de Jesus e em favorecimento da obra de Jesus. Essa coisa aqui muito interessante. E aqui, já falando de Jesus que curou essas mulheres, né? Eu falei terapia. Então, existe uma coisa muito boa que é essa terapia ocupacional. Eu cresci ouvindo um ditado que dizia assim: mente vazia, oficina do diabo. Pois é, você não está trabalhando, né? Não está ocupando o seu tempo, não está ocupando a sua mente, aí sobra espaço para adoecimento. Então, na medida que você também tem uma terapia ocupacional, na medida que você se ocupa em favor dos outros, isso já melhora você. E aí a única recompensa que a gente tem, gente, não é só a recompensa econômica, a recompensa de ver os olhos de uma criança brilhando, a recompensa de receber um abraço afetuoso, tudo isso vai dando uma energia nova para a gente. Não é? E aí nos espaços onde a gente está, por exemplo, dá um plus à sua ação. Não é? Você pode ser dono, funcionário de um comércio, de uma loja, de um banco, atendente num serviço de telemarketing, sei lá o quê. Mas faz de cada momento desse um momento de oferecimento de algo que vai além daquele serviço que você presta. Se coloca ali como pessoa, como gente integrada por Jesus, que coloca a sua vida também a serviço dos outros. Então essas mulheres ali, elas foram curadas de espíritos maus, aqui diz o Evangelho, né? São essas doenças que mexiam no interior delas. Aí vai dizendo quem eram essas mulheres. Maria Madalena, e aqui eu já disse, por causa daquele evangelho de ontem, né, para te fazer aquela ligação de ontem, quer dizer, o que deveria ter sido lido ontem dentro do tempo comum, porque lemos o da memória de Nossa Senhora das Dores. Então, da qual tinha saído 7 demônios. O número 7 significa totalidade. Então significa que Maria Madalena era completamente dominada, né, pelo espírito mau, e Jesus a cura e dá para ela uma perspectiva nova de vida, de liberdade interior. Uma nota interessante é porque normalmente aqui Maria Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Veja só que essa mulher daqui, a segunda, Joana, é dito de quem ela era mulher. De Maria Madalena não diz de quem ela era mulher. O que pode ser uma nota de que ela não era uma mulher casada, de que ela poderia ser uma mulher não casada, solteira. E é uma nota também que pode dizer que ela era uma mulher empreendedora, era uma mulher sobre si, era uma mulher que ela tinha liderança. Madalena significa que nasceu em Magdala. Eu sou santo antoniense, porque eu nasci em Santo Antônio. Essa seria madalenense, não é porque nasceu em Magdala, a gente diria. Então, Madalena se diz na língua grega. Então, Madalena significa que é oriundo, que nasceu em Magdala. Então, essa é uma nota de que essa mulher pode ser assim, uma mulher de recursos financeiros também, não é, que era sobre si. Depois falou dessa mulher, desse funcionário, e Susana, e diz aqui o texto, e várias outras mulheres que ajudavam Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Então essa aí é a gente que coloca os seus bens a serviço de Jesus, seus bens a serviço do reino, seus bens a serviço da igreja. E você? Coloca os seus bens também a serviço de Jesus, a serviço da igreja, a serviço do evangelho. Gente, aqui agora não vamos pensar só nos bens materiais. A saúde é um bem. Colocar esse bem a serviço do próximo, a serviço da igreja. Lembra da sogra de Pedro, que foi curada por Jesus e começou logo a servi-los. Não é a sua inteligência, o seu rosto, o seu sorriso, o seu olhar. O que você tem e o que você é.
colocar a serviço de Jesus. Gente, ouve bem toda essa meditação que a gente está fazendo aqui no dia de hoje. Vamos aprender a colocar a nossa vida em serviço. E aqui a gente nota já bem isso, né? Como Jesus deixa as mulheres serem protagonistas. Impossível no mundo de Jesus pensar num mestre que falasse publicamente com uma mulher. Aqui a gente está vendo que Jesus permitia que as mulheres fossem suas seguidoras. Suas seguidoras. E aqui a gente vê a diferença de possibilidades sociais, porque a mulher de Joana, a mulher de Cusa, o seu marido era administrador de Herodes, era gente de possibilidade financeira grande. Então, e essas outras, todas elas tinham seus bens e colocavam seus bens a serviço de Jesus e dos discípulos. Mas os bens também, como eu já disse, pode ser bens também do seu próprio ser, né, que pode ser colocado a serviço de Jesus. Nem sempre você tem bens econômicos, materiais, mas a sua própria vida, a sua existência é um bem e é um dom que você pode colocar a serviço dos outros. Quem não vive para servir, já dizia uma canção muito antiga, que era um ditado, também não serve para viver. Vamos colocar nossa vida a serviço, nosso ser a serviço de Jesus, a serviço do seu Evangelho. Gente querida, eu vou ficando por aqui, mas não sem antes com você dizer a Jesus: Jesus querido, muito obrigado por este protagonismo das mulheres que a gente vê no dia de hoje, que significa dizer que era o protagonismo daqueles que não eram considerados dentro da sociedade na qual tu viveste. Ajuda-nos a descobrir a nossa importância, mesmo quando diante do mundo, os olhos do mundo não nos enxergam, que a gente possa ver, que os teus olhos nos enxerguem, nos convoca, nos liberta, para que livres das amarras que nos prendem, a gente possa ser livre para servir, para se colocar à disposição dos outros. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Olha, um abraço grande para as pessoas aqui nos acompanhando, Aline Sampaio, Jobe Pascoal, Adelma Roteles, Anselmo Ribeiro, essa Adelma Roteles, a Roed Rodrigues, na hora que eu só penso que eu vou dizer Adelmaro, não, é Adelma. Um abraço para Adelma, para Anselmo aqui também nos acompanhando, para Luzi Nunes também acompanhando essa nossa live. Gente querida, vivamos a alegria, não é, de perceber que como Jesus une tanto homens como mulheres no seu segmento. Não é que ele estava sendo seguido só pelas mulheres, ele estava seguido também pelos apóstolos. Então Jesus é esse que vem para integrar. Se o Evangelho de Lucas mostra esse protagonismo, essa presença de vanguarda das mulheres, mas não sem deixar perceber que no projeto de Jesus não é um projeto que separa, ao contrário, é o projeto que nos une a todos em volta do Evangelho, fazendo descobrir o sentido da nossa vida, e o sentido da nossa vida é justamente colocar-se a serviço dos irmãos e das irmãs. Um dia abençoado. Como sempre, vou salvar aqui essa live, vou colocar lá no nosso canal do YouTube, na minha página do Facebook e também no meu perfil do Facebook. E eu peço a você, comente, curta, encaminhe. Mari Dias, você está chegando e a gente está saindo, mas para você também um dia abençoado, um dia muito cheio da luz de Deus. Viva também você o protagonismo feminino, como Jesus nos pede, e vivamos também o protagonismo masculino, como Jesus de nós espera. Um dia abençoado.